A pergunta dela é o seguinte, ela fala que gosta muito do programa e queria saber do professor se ele acredita na Terra plana. Você acredita, professor, que a Terra seja plana? Jamais eu acreditaria numa coisa tão ridícula, não, pera, absurda dessas aí. Peraí, mas isso aí não está na Bíblia? Tem gente que, na sua imaginação fértil, acha que está na Bíblia, né? Eu fico extremamente chateado e até envergonhado quando eu ouço esse tipo de opinião, porque quando um ateu lê que alguns cristãos defendem a ideia da Terra plana, ele vai pensar assim, bom, eu vou ficar no ateísmo mesmo, porque se for para eu virar cristão e ficar ignorante como eles, então eu não quero ser cristão. E desde quando a mensagem da Bíblia foi deixada para agradar aos homens? Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Então, essas pessoas que alegam que a Terra é plana, elas deveriam parar de envergonhar os outros cristãos. Por quê? Simplesmente, elas não podem negar todas as fotos que a NASA tirou do planeta Terra, pelo espaço, pelos satélites, né? Mostrando que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Como é que você vai negar isso? O mais conhecido astrofísico da atualidade negou que a Terra seja uma esfera perfeita. Para ele, a Terra tem formato oblato, como uma pera, contrariando sem querer as fotos e filmagens da NASA. Pear-shaped, pear-shaped, pear-shaped. Então, meu amigo, por favor, eu lhe peço em nome de Cristo, não espalhe essa bobagem. Eu creio que todo pastor de igreja séria deveria disciplinar eclesiasticamente pessoas que fazem uma barbaridade. Quer desenvolver tecnologias para ultrapassar os cinturões radioativos de Van Allen e enviar pela primeira vez um homem na órbita baixa? Mas espere, os Estados Unidos já não realizaram essa missão 50 anos atrás, desembarcando na Lua com um monte de lata velha e folhas de alumínio ligados com fita adesiva? É uma versão assim tão descarada e insolente que ou eles são loucos de criar tudo isso ou nós somos burros de aceitarmos. Ambos. O monopólio das informações bem coordenadas com o mundo da escola, da ciência, da política, é milagrosamente capaz de insinuar contradições tão grandes na percepção da realidade de qualquer um que ousar a vê-la. Diz Eric Kubler, o ser humano é um sistema de informações e, de consequência, pode ser curado através da informação. Isso é o que estamos fazendo agora quando falamos da forma da Terra. E aqui está tudo o que não faz sentido no modelo esférico atual. Vamos tentar explicar a uma criança que pergunta: por que as pessoas do Polo Sul não caem para fora da Terra? Porque a força de gravidade o mantém preso à Terra, responde a professora. E deste dia em diante a criança não vai mais querer saber de nada do seu antigo, intuitivo, original e sagrada dúvida. Se tentasse na idade adulta, ele seria invadido de uma quantidade de fórmulas e equações matemáticas que o confundiriam para sempre. A força de gravidade é uma teoria, não uma realidade. Isso já dizia Einstein. Isso, que passa por lei de gravidade, poderia ser explicado com o conceito de densidade e flutuabilidade. Um objeto mais denso que o ar cai. Um menos denso tende a flutuar. Vejamos o que diz Einstein de Nikola Tesla, um dos maiores e nobres gênios de todos os tempos. O que nos diz de ser o homem mais inteligente do mundo? Não sei, você deveria perguntar a Nikola Tesla. Vejamos agora o que diz Tesla sobre a força da gravidade. A relatividade de Einstein é uma maravilhosa vestimenta matemática que fascina e impressiona, tanto que a gente que está cega não consegue ver os erros do fundo. A teoria é como um mendigo vestido com púrpura que as pessoas ignorantes o têm como rei. Seus sustentadores são homens brilhantes,
mas são mais metafísicos que cientistas. Escreve o pesquisador Anthony Peck: aquilo que foi etiquetado de forma errada como gravidade é em realidade linhas magnéticas de força. É de fato o universo eletromagnético intuído de Tesla e ocultado com a teoria da gravidade. É o que trabalha secretamente o CERN de Genebra. Ao invés, a nós, nos dizem que a força da atração deveria nos puxar para o núcleo da Terra. Mas quem já viu este núcleo? A profundidade máxima de perfuração realizada pelo homem supera pouco mais de 12 quilômetros, equivale apenas à profundidade da crosta terrestre. Então, do que eles estão falando? O núcleo, pelo que eles mostram, não existe. De certo, em um paradigma subvertido, quando deverá desaparecer a lei da gravidade, os cientistas terão de se adaptar a outras leis. Quem sabe aquela da densidade ou a do eletromagnetismo? E daí, as crianças poderão finalmente ver aqueles homenzinhos cair do Polo Sul. Porque a força da gravidade é somente um instrumento teórico para justificar um impossível arredondamento da superfície terrestre e esconder a verdadeira fisionomia do universo. Querida criança, se te disseram que a Terra é redonda, ok. Mas onde se pode ver? Ninguém sabe. Não olhando o horizonte. Não da janela do avião. Nem de uma sonda amadora lançada em grande altitude. Como se vê, em todos esses casos a Terra é evidentemente plana. Sim, certo. É possível ver nas imagens modificadas que nos mostram a NASA, mas essas já foram analisadas antes. São tratadas em CGI ou filmadas com lentes deformadoras de olhos de peixe. Aqui está o globo da NASA, que gira com nuvens imóveis. Este é um time-lapse das luzes terrestres com vários efeitos de luzes. Tempestades, aurora boreal, ridículo. Agora, uma Terra filmada com lentes olhos de peixe deformantes GoPro, que permanecem deformadas até a aterrissagem na Terra. Tudo artefato. Onde podemos ver essa curvatura? Não da estação espacial que não existe. Já vimos que é um set de filmagem. Se pode observar um avião que voa, poderia ser um drone, mas as imagens daí são pura ficção. All of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. And all of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. É um truque. Estamos dispostos a acreditar somente se durante uma transmissão ao vivo um astronauta pegasse a câmera e nos fizesse ver a partir da escotilha da nave. Repito, pegar a câmera que está filmando ao vivo, não com aqueles enquadramentos tratados em pós-produção, senão permanecemos sempre no campo da computação gráfica. Devemos ver o globo dos satélites? Quais satélites? Aqueles descritos por uma caneta do escritor de fantasias Arthur Clarke, que o inventou em 1945. Sim, porque o satélite é um produto editorial e foi realizado somente 20 anos depois da NASA. Mas até hoje não temos imagens credíveis da construção de um só satélite, muito menos da estação espacial. Com todos os dados em mão, hoje deveriam existir em órbita cerca de 20 mil satélites, mas ninguém nunca registrou a presença de nenhum, ou mesmo uma possível colisão, ou queda, ou passagem enquanto se observa a Lua. Nunca visto, nem da Terra nem do espaço, excluindo as imagens elaboradas com computação gráfica. Buongiorno, questa è l'ultima foto del nostro cosiddetto satellite sull'Italia. Devemos acreditar que objetos similares podem resistir a uma temperatura da termosfera ou da exosfera até 2000 graus, mas o alumínio se funde a 660. Inaceitável. É mais provável que os satélites sejam resultados da fantasia de um escritor e a mentira de um poder sem escrúpulos que tem lidado com as ilusões há décadas. Em um
modelo de paradigma subvertido, talvez possamos ver cair essa selva invisível de satélites. Também porque hoje todas as telecomunicações são realizadas por milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica e de antenas de rádio em todos os lugares do nosso território. Verificar a existência de um satélite nos dias de hoje seria muito fácil. Bastaria que girassem o telescópio Hubble, por exemplo, da parte da Terra e nos mostrasse ao vivo o centro de uma cidade americana. Não irão fazer jamais, não podem, porque teriam de colocá-lo em órbita, mas deveriam primeiro criar uma órbita em torno ao globo. Esta, de fato, está em discussão no modelo da Terra plana. Aqui, a Terra não é uma bola que nos contaram. Vejamos então o que é. Melhor, o que poderia ser, uma vez que estamos falando de modelo. Não queremos certamente abandonar o globo terrestre para abraçar a bola de cristal do vidente, mas nos obrigam a franquear a prudência dos detalhes, a coragem da visão. Também porque se cai a ideia do globo, cai também a lei da gravidade do maçom Newton e a evolução do maçom Darwin, que faz com que o homem se sinta um nada em deriva no espaço infinito. O próprio Darwin, indicado no Protocolo dos Sábios de Sião como uma chave importante para enfraquecer os não-hebreus, programando seus cérebros à falsidade de que tudo é uma coincidência e que somos grãos de poeira sem importância. Agora voltemos para a Terra. Cada objeto que some no horizonte termina embaixo da curvatura terrestre. Isso é o que a ciência ortodoxa diz da boca do pai a uma criança que vê o mar pela primeira vez. Mas não é verdade. Com um zoom óptico, a figura que tinha sumido no horizonte reaparece à nossa vista. Isso simplesmente porque o desaparecimento não é efeito da curvatura, mas do fato que o nosso olho é limitado ao ponto de fuga de nossa perspectiva, sobre o qual um objeto vem progressivamente cancelado do nosso horizonte visível. Se a curvatura da Terra fosse, como dizem, de 8 polegadas por 1 milhão multiplicado pelo quadrado da distância, poderíamos calcular com essa tabela o tamanho da curvatura para cada distância percorrida. Por exemplo, uma distância de 190 km deveria ter uma curvatura de 2.800 metros. Mas se fosse assim, como podemos ver da cidade de Ventimiglia o Monte Cinto, em Córcega, alto 2.700 metros? O ponto de observação é ao nível do mar e a distância entre essa praça de Ventimiglia e a ponta do Monte Cinto é exatamente 190 quilômetros. Se a Terra fosse curva, nós poderíamos ver somente terras mais altas que 2.800 metros. Ao invés, é possível ver toda a silhueta de Córcegas, de cima em baixo, inexplicável para o modelo esférico. E de experiências como esta, a web está cheia. Como é possível esta vista? Antes de acusar os pesquisadores de fazer distração em massa, se deve resolver este problema. As linhas da nossa perspectiva se interceptam no ponto de fuga, formando um triângulo que compreende toda a vista possível para nós. Nós não vemos assim, mas assim. Ao longo do nosso horizonte visual, cada corpo desaparece como faz o Sol. Como fazem esses edifícios que se tornam pequenos e vão diminuindo de acordo que encontram com o nosso horizonte perspectivo, não certamente porque a Terra é esférica. Se o sumiço dos edifícios fosse por causa da curvatura terrestre, não deveríamos vê-los retos, mas inclinados, assim. Mas assim não é. A curvatura, em realidade, não é observável, não é contemplada no mundo real. Os engenheiros da construção sabem muito bem disso. Tanto é que não a mencionam nunca nos cálculos das grandes obras. Um geômetra e engenheiro com mais de 30 anos de experiência publicou na revista Birmingham Weekly. Todas as nossas locomotivas são projetadas para funcionarem em cima daquilo que podemos considerar plano.
Qualquer coisa que se aproxime de 8 polegadas por milhão e que aumente o quadrado